O presidente Jair Bolsonaro planeja aumentar de 11 para 15 o número de ministros no STF se for reeleito este ano. Isso são informações do colunista Guilherme Amado, do Metrópolis. Com isso, claro, ele seria responsável por mais indicações e poderia ter mais aliados na corte. Nessa PEC, que é a ideia de Bolsonaro, ele faria 6 nomeações, sendo 4 novos nomes e 2 que vão substituir Ricardo Lewandowski, que deixa o Supremo, e Rosa Weber também. Ele já tem lá 2 indicados, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Ele classifica hoje em dia o STF como o principal empecilho para o governo dele. É uma informação complicada, né? Pública, né? O que você acha disso tudo, Nelson? Você concorda com ele que o STF tem interferido bastante no governo? Carla, esse é uma peculiaridade desses últimos anos, na verdade, né? O STF é uma instituição histórica muito importante para a democracia, mas nos últimos anos nós temos visto aí uma série de ingerências do Supremo Tribunal Federal no governo executivo, né? E eu acredito que, sim, o aumento do número de ministros de 11 para 15 poderia oxigenar e dividir um pouco as responsabilidades. Nós teríamos um poder menos fulanizado, né? A gente teria um poder judiciário distribuído entre mais pessoas, o que distribuiria responsabilidade e, consequentemente, nós teríamos menos poder para cada um dos ministros. Isso traria também um desafogo no próprio judiciário em relação ao número de processos, né? Teríamos mais pessoas para trabalhar, mais gabinetes, mais assessores e teríamos muito menos prescrições, como, por exemplo, as que afetaram pessoas importantes aí na corrida eleitoral. Felipe, qual é a sua opinião? Eu discordo completamente dessa medida. Eu até acho que essa matéria até reforça a tese da narrativa de atitudes antidemocráticas do Bolsonaro. Por isso que eu acredito que ele não vai fazer essa medida, não é? Primeiro porque alterar a Constituição Federal é uma tarefa hercúlea, né? É muito complicado, você precisa ter uma super maioria, 3/5, para poder alterar a Constituição Federal, o que demanda muito esforço, muito prejuízo para o próprio presidente da República. E segundo, porque sob toda a ótica que a gente vê, essa medida é completamente inconstitucional, não é? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ela é clara falando que não pode emendar a Constituição proposta que viole a separação dos poderes. E, na minha opinião, aumentar casuisticamente o número do ministro do STF, você acaba alterando o rearranjo do poder entre o poder executivo, legislativo e o poder judiciário, né? É bom até a gente lembrar que a Constituição Federal coloca como prerrogativa do presidente da República e do Congresso designar os membros do STF. E você fazendo isso, alterar o número de ministros do STF, você muda o rearranjo completamente e viola, na minha opinião, o princípio da impessoalidade, que além de ser um princípio da administração pública, também é um princípio intrínseco à República, né? Não dá para o presidente da República alterar a configuração para ter benefícios, ter vantagens pessoais em relação a decisões do STF. Então eu entendo que o Bolsonaro não vai perder tempo nessa agenda, que será uma agenda muito negativa para ele. Mas ele tem falado com frequência, né? Inclusive agora na campanha eleitoral, que vai dar um jeito no STF assim que entrar. Inclusive algumas pessoas ficaram pensando, o que será que ele vai fazer e tal? Parece que é isso, ele quer realmente tentar aumentar. E ele disse que poderá ter, eu não sei, eu acho difícil, maioria no Senado e maioria na Câmara para aprovar. Você acha que uma PEC como essa passaria, Cristiano? Qual é a sua visão sobre isso? Eu concordo totalmente com a posição do Felipe. Eu vejo que, primeiro, não passaria, né? Seria muito difícil reunir forças para a aprovação de uma PEC como essa. Segundo, eu vejo também como uma medida casuística, não é assim que se resolve o problema, né? Se temos um problema de relacionamento, um problema de divisão de competências, de limite de competências, existem outras formas institucionais de se resolver essa questão e não com uma medida apelativa como essa. E terceiro lugar, eu vejo que uma medida dessa, aumentando o número de ministros do Supremo, ela vai na contramão do próprio papel que o Supremo Tribunal deveria ter
entender que é um papel de se limitar a um tribunal constitucional e não a um tribunal revisor de decisões. O papel correto, o papel institucional é de limitar cada vez mais a atuação do Supremo e não promover um aumento das suas competências, do seu número de ministros, enfim. Então, eu vejo como uma medida totalmente negativa. Eu acredito que, apesar do calor do momento eleitoral, onde o presidente eventualmente faça essa ou alguma outra manifestação, eu vejo praticamente zero a possibilidade disso se efetivar num eventual segundo governo Bolsonaro. É que assim, Cristiano, o fato de você aumentar o número de juízes no STF não significa que você vai aumentar a competência deles, né? Você está aumentando só o número de pessoas que vão votar a favor ou não, né, de projetos que sejam da competência deles. Na prática, sim, né, Pietra? Na prática, sim, porque quando você aumenta o número de juízes em 50%, como esse caso, é natural que você traga para esse tribunal uma maior possibilidade de decidir sobre temas que são interessantes, especialmente no caso do governo Bolsonaro. Quer dizer, é natural que o governo, tendo uma maioria no Supremo, ele vai querer jogar a bola toda para o Supremo decidir favorável a ele. E com isso você incha a atribuição do Supremo nesse sentido. Que ficou muito... A coisa está muito desequilibrada, uma vez que a gente teve o PT, né, o Centrão e o PT por 16 anos ditando quem que faria parte do Supremo ou não. Então, de certa forma, por mais que eu não seja a favor de um aumento de Estado, né, todo mundo aqui sabe disso, eu tenho um pé bem libertário nesse aspecto, a gente está em desequilíbrio sim, porque a gente teve durante muitos anos só petistas, esquerdistas, elegendo pessoas que estivessem lá e que estão ditando o que pode ser lei e o que não pode, inclusive relativizando a Constituição, inclusive transformando o cargos de juízes do STF em monopólios que a gente nunca viu antes, né? A gente tem hoje decisões lá que nunca foram antes feitas. Mas é porque as pessoas votaram no PT, né? Infelizmente. Imagina 16 anos de bolsonarismo. Exatamente. Imagina 16 anos de bolsonarismo. A regra do jogo é essa. Acho que tem que ser respeitada, independente de partido. Nós temos um meio termo muito importante. Nós temos uma possibilidade de aumentarmos o número de ministros, isso eu acho que é importante, e com critérios mais bem definidos para a escolha desses novos membros do Supremo. Eu acredito que poderia, para dar lisura, seriedade nesse processo, envolver as instituições, colocar para essas novas vagas, e especificamente só em relação a elas, uma participação das instituições, como listas do MP, listas da OAB, listas do Judiciário. O Bolsonaro não vai conseguir ganhar uma com lista, gente. A verdade é essa, vocês sabem bem disso. Então, eu honestamente, eu sou um crítico de listas. Esse assembleísmo, ao meu ver, ele não leva a nada. Eu vejo que é uma atribuição que tem que ser do presidente da República e, no caso do presidente da República, com o crivo do Senado Federal. Até porque parlamentares, vão sempre votar de forma que eles sejam favorecidos, né? De forma que a máquina continue crescendo e favorecendo a eles próprios. E as instituições, MP ou outros órgãos da própria OAB, enfim, sem eventualmente criticar as instituições que são importantes, mas a gente sabe que existe um corporativismo, até porque são instituições corporativas que existem para defender um determinado segmento da sociedade. Então, eu vejo muito mais que ficaria numa disputa corporativa do que, de fato, na atribuição do presidente da República, que é fazer essa indicação. Por isso a lista tríplice, né? Ou sextupla que seja, mas com uma limitação ali, claro, para a última palavra, para a última escolha ser do presidente da República, mas com participação das instituições. Eu acho que isso fortalece, criaria um ambiente mais coeso entre as instituições e o próprio governo. Acho que seria um caminho no meio termo. Não funciona, né? Isso que você está falando, a gente viu que na prática não funciona. De enfeite, assim, né? O presidente acata se quiser. Não é acata se quiser, Felipe. Mas nesse ponto eu sou a favor do seguinte, competência política do presidente da República designar o presidente do STF. Não tem lista tríplice, não tem lista sexta. Não, mas teoricamente já é, sim. Eu acho que essa discussão... O Congresso, que é a sua maioria, nunca vai... Quer dizer, dependendo do interesse deles, eles não vão dar esse aval para o presidente, né? Eles não vão chancelar essa escolha do presidente, que foi o que aconteceu já com o Cássio Nunes. Né? A primeira indicação do presidente já não foi a que ele gostaria, porque ele tinha que ter o apoio do Congresso e a gente sabe como funcionam as coisas. Né? Mas, Pietra, historicamente no Brasil, você só teve, salvo engano, 2 casos no governo Floriano Peixoto, de situações onde o parlamento vetou a indicação presidencial, portanto, há mais de 100 anos. De lá para cá, todos os presidentes da República
República. Conseguiram fazer os seus indicados. Mas é evidente que você tem um diálogo. Não é que não estamos falando do Congresso vetar isso publicamente, fazer votação, nada. A gente sabe como a coisa tem que ser articulada. Infelizmente, a gente tem um Congresso, um Estado inflado e gigantesco. Então, é preciso, sim, que haja essa articulação meio que por trás dos panos, e a gente sabe que aconteceu isso no caso da indicação do Cássio. Ele não era a primeira escolha do Bolsonaro, ele não era a escolha do conservador. Só que teve que ter esse cara lá, porque o Bolsonaro sabia que, caso não fosse ele teria um problema muito grande. É porque tem que passar pelo Senado, né? Tem que ter o crivo dos senadores. Mas isso é algo bom, assim, a supremacia popular designa... Não é popular, é supremacia parlamentar, do parlamento, o presidente da República popular. designa junto com o Congresso Nacional, é isso, junto com o Senado. Então não tem pra onde fugir. Isso é bom pra gente, é bom pra democracia. O problema é o seguinte, eu acho que essa discussão toda surgiu por causa dos excessos que o STF tem cometido à vista de todos. Nisso eu acho que a turma concorda aqui, né? Eu acho que se não tivesse acontecendo esses exageros do STF, não vou falar de novo, porque a gente já falou 350 vezes, essa discussão nem aconteceria. Ou seja, é democrático? É, mas eles não têm sido muito democráticos em algumas questões. Você está vendo como é o problema? Quando cada um não faz o seu trabalho direitinho, começa a suscitar probabilidade de se mudar até a Constituição para que haja mais equilíbrio. O que não é bom. Eu sou contra mudar as regras do jogo, mas quando o jogo não está funcionando, você tem que começar a rever as regras. Esse que é o problema. Não, eu concordo com você, mas eu acho o seguinte também, gente, isso é importante colocar. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem que parar com esse conflito ostensivo contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Justiça, tem que virar a página, deixar para trás o que aconteceu. Você acha que isso parte dele ou que isso parte do Alexandre de Moraes, parte do STF? Ele foi o primeiro atacado. Isso já aconteceu, Pedro. Não dá para ficar apanhando e ficar quieto. Ele está no maior cargo executivo do Brasil. É ruim para ele. Mas tem que parar como ele é a vítima. E é ruim para a população brasileira. Caso, ele é a vítima. Mas ele tem sido atacado. Pedro, já aconteceu. A base dele está sendo atacada, ele está sendo atacado. Não aconteceu, segue acontecendo o tempo inteiro. Olha a decisão que acabaram de ter. Né? Ele não vai poder usar o 7 de setembro. É a nossa próxima pauta. Bom, enfim, não pode falar, pode falar. Mas olha as arbitrariedades a que ele está sendo sujeito o tempo inteiro. Mas então não é. O STF não para de ter esse tipo de decisão arbitrária em relação ao presidente, e é só em relação ao presidente, não é em relação a mais ninguém, não é contra o Senado, não é contra o Congresso. Tem os dois lados, eles não têm os dois lados, não. Eles têm um alvo que é sim o presidente Jair Bolsonaro e a base bolsonarista. Todas as pessoas que eles cometeram esse tipo de ato são da base. É Daniel Silveira, Alan dos Santos, são todos. 7 de abril. São todos da base bolsonarista. Todos. Então é pessoal, sim, e ele vem sofrendo ataques. E esses ataques não têm, pelo que a gente está vendo, né? Não tem nenhuma. Eu não vejo no futuro próximo, né? Eles se acalmando. Ô, Petra, sempre teve, desde a Constituição de 88, conflito entre o presidente da República, o Executivo e o Judiciário. Conflito é uma coisa. Ok, agora uma atitude arbitrária e autoritária, ditatorial, como está tendo, perseguição, gente sendo presa, gente perdendo todas as suas liberdades. Isso nunca aconteceu antes na história, Felipe.